Fala galera, aqui é o Matheus Chaves do Fantasy BR e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o review da rodada 7 do Fantasy, falar também sobre streaming de quarterback, streaming de defesas e os melhores waivers disponíveis aí para já se preparar para a semana 8 do Fantasy Football. Mas antes disso, vamos trazer aqui algumas notícias deste final de semana, algumas notícias ainda da semana passada, mas começando pelas notícias ruins, né? O Kenyan Drake, ele sofreu uma lesão no tornozelo, deve perder algumas semanas, ele que não vinha jogando tão bem, mas quando começou a aparecer, teve esse problema, então ele está fora por algumas semanas. Vou falar de uma opção aí que a gente tem para waivers depois, talvez a melhor da semana, a melhor opção de waivers, né, disponíveis aí em algumas ligas ainda. Quem está fora da temporada é o Odell Beckham Jr., ele que sofreu um rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho, está fora da temporada, só volta no ano que vem. E também, em função disso, a gente tem alguns nomes para trazer, esperar aí uma boa recuperação do Odell Beckham Jr. Deshaun Jackson, que voltou de lesão, teve uma lesão ainda na quinta-feira, né, um lance em que ele foi retornar um chute de retorno, um punt, alguma coisa assim, não vou recordar qual dos dois tipos de retorno, e ele acabou levando um late hit, né? Ele acabou levando uma pancada ainda no chão, e que a princípio parecia ser joelho, mas no final foi um problema ali no tornozelo, ele foi colocado oficialmente na IR. Chris Carson está sendo considerado semana a semana, isso não é bom, é diferente do dia a dia, né? O dia a dia o cara ainda tem chance aí de jogar sem muito demora, mas quando se fala em semana a semana é um problema. Ele está com um problema no pé, ele teve um problema no pé nesse jogo do Sunday Night Football e deve perder aí algum tempinho. O problema é que Carlos Hyde também sofreu uma lesãozinha aí. A gente tem que dar uma olhadinha quem é que vai ser o cara da vez ali no backfield do Seattle Seahawks. Quem também se machucou neste domingo foi o Jeff Wilson Jr., o running back do San Francisco 49ers, um problema no tornozelo, um problema grave no tornozelo, ele deve perder aí um tempo bem razoável, ele que acabou se machucando no seu terceiro touchdown na partida, né? E infelizmente agora deve perder um bom tempo, já que a oportunidade estava batendo na porta dele de novo. Mas ele está fora por um bom período aí. Deebo Samuel é outro cara que vai perder algum tempo com hamstring, com uma lesão na coxa. Ele que jogou praticamente ali de segundo running back atrás do Jeff Wilson, né? A gente mais uma vez não viu o Jerick McKinnon. Eu até diria assim para vocês, até houve uma explicação, tá, do Kyle Shanahan. Ele disse que o jogador estaria descansando, por isso que ele não estaria jogando. Eu acho que é uma baita de uma mentira. Algo deve estar acontecendo, a gente não está sabendo, porque ele não está tendo toques na bola. Isso, depois do início bom que ele teve, isso é terrível, né? Muito ruim. Quem está no protocolo de concussão é o quarterback Andy Dalton. As coisas não vão bem lá em Dallas e devem continuar não indo bem por um bom tempo. Ele que sofreu uma pancada, que ele chegou a cair meio, foi bem feio, inclusive, os lances. Acabou entrando um calouro chamado Ben DiNucci, que só contribuiu para o restante do jogo ruim dos Cowboys, os Cowboys que estão numa situação bem complicada aí para o restante da temporada. E a gente teve também, ainda na semana passada, né, a confirmação de Antonio Brown nos Buccaneers. Não quero mais comentar a respeito dessa situação. Antes de nós começarmos o nosso review da rodada jogo a jogo, não deixe de assinar o nosso podcast nas melhores plataformas, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, em outras 4 plataformas que a gente também está disponível. E também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, que é por lá que a gente sempre interage com todo mundo. Tanto que no final de semana eu fiz mais uma vez aquele nosso feedback e provavelmente foi o último, tá? Por quê? A gente vinha fazendo
comentei, né, vamos fazer o jogo a jogo, testar, e a maioria gostou do jogo a jogo, do formato que está atualmente. Vamos seguir o jogo a jogo no review da rodada, e também a maioria prefere os destaques, os melhores matchups do final de semana. Eu vou ter provavelmente uma mudancinha aí, que o Gabriel, ele me trouxe lá no direct do Instagram uma ideia aí para aqueles matchups ali, e eu vou aplicar ele na quarta-feira, quinta-feira aí, depende de quando você ouvir o podcast ou no fim de semana, mas vai estar disponível aí já no próximo. Vamos ver se vocês vão gostar. Vou deixar vocês na expectativa agora, só para criar uma situação aí. Tá, segue nós lá, dá o teu feedback. E vamos continuar aí fazendo esse trabalho de podcast. A princípio, nós estamos na metade da semana, né? Metade da semana regular, metade da temporada regular do Fantasy Football. E nessa semana a gente tem um review aí de jogadores de meia temporada, que eu chamo assim, né? E provavelmente vai ter um podcast extra nessa semana. Então fica ligado, deixa assinado aí para não perder assim que ele for ao ar. Certo? Vamos ao episódio de hoje? Review da rodada. Não sei se vocês vão notar, mas também uma outra mudança que a gente tem para essa semana. Espero que dê certo. Vamos ver depois da edição como é que vai ficar, da edição de áudio, né? Eu não faço cortes no programa, normalmente eu toco ficha aqui, os erros ficam aí na gravação, mas eu tento dar uma reguladinha nos graves, uma reguladinha aí, normalizações, compressões de áudio para tentar trazer um áudio melhor. Eu sei que várias pessoas já me relataram que o podcast é um pouquinho baixo. Eu antes gravava com um microfone do próprio iPhone, né? O microfone da Apple. E não sei se ele, por ser mais baixinho, alguma coisa assim, agora eu tô com um headset novo aqui, eu quero testar, ver se vai funcionar. Eu espero que funcione. Pelo que eu já dei uma olhadinha ali na introdução que eu gravei agora há pouco, o áudio parece estar mais alto. Vamos ver como é que vai ficar. Mas vamos então para o nosso episódio, né? Vamos tratar aqui do jogo a jogo, como que foi essa semana do Fantasy até agora. A gente ainda tem um jogo hoje à noite, que é o Chicago Bears contra o Los Angeles Rams. Mas primeiro jogo da semana foi um jogo que acabou sendo mais emocionante do que se imaginava, né? A vitória dos Eagles no final do jogo, 22-21. Mas eu quero destacar aquele lance do Daniel Jones, né? Uma corrida que ele chegou a correr muito próximo do que o Tyreek Hill já correu nessa temporada, em termos de velocidade, mas ele acabou passando um pouquinho do ponto, caiu lá, foi toda aquela bagunça. Virou meme, vai virar meme por um bom tempo aí. Destacando os quarterbacks dessa partida, ambos os quarterbacks tiveram pontuações altas, mas apenas o Carson Wentz teve pontuação de quarterback 1 para essa semana. O Daniel Jones ficou um pouquinho atrás. Quanto a running backs, destaque para o Boston Scott, do Philadelphia Eagles. Teve uma atuação de running back 1. Pelo lado dos Giants, o Devonta Freeman ele estava meio machucado, né? Por isso que ele não teve tantos toques na bola. Mas quem acabou se destacando mais foi o Wayne Gallman, né? Com 10 carregadas, 34 jardas, ele chegou a entrar na endzone, teve 5 recepções, mas não chegou nem a ser aí. Chegou a ser um running back 2, né? Não foi tão mal, mas também não foi tão bem. Pouca produção no jogo aéreo de ambas as equipes, melhor para o Sterling Shepard, que estava voltando de lesão, acabou tendo um volume ótimo, né? Tirou o volume do Tate, tirou o volume do Darius Slayton, teve 14.9 pontos em half PPR, o que ele colocou como um wide receiver 2 nessa semana. Do lado dos Eagles, o melhor jogador foi o Greg Ward, logo atrás dele o Travis Fulgham, mas nenhum aí teve perto de ser um wide receiver 2. Já por parte dos tight ends, a gente teve um destaque pelo lado dos Eagles, Richard Rodgers, 6 de 8 recepções, 85 jardas. A gente sabe que o Carson Wentz gosta muito de lançar para tight ends, e isso se mostrou mais uma vez, ele que também eu vou falar um pouquinho dele depois. Certo? Do lado dos Giants, um destaque negativo para o Evan Ingram foi aquele drop que poderia ter resultado na vitória do time de Nova York. Passando para os jogos de domingo, a gente teve a vitória no finalzinho. Foi um domingo muito emocionante, foi muito, muito bacana esse domingo da NFL. A vitória dos Lions 23-22 sobre os Falcons. A gente teve aquele lance que o Todd Gurley acabou entrando sem querer, entre aspas, na end zone, e que a primeira descida lhe daria mais tempo. Não sei se seria a primeira descida, mas ele
não entrando na endzone, não daria tempo para os Lions se recuperar e buscar um touchdown. Os Lions conseguiram se recuperar, conseguiram buscar o touchdown, viraram a partida ali com o cronômetro zerado. Um dos destaques da semana seria o Matthew Stafford. Ele acabou não tendo tantas pontuações assim no Fantasy, 18.4 pontos. Matt Ryan também não chegou aí numa pontuação muito boa, mas ambos chegaram ali, o Stafford 340 jardas, Matt Ryan 338, muito perto um do outro, muitas jardas nesse jogo, como já era imaginado. Pelo lado dos running backs, destaque para Todd Gurley, com seus 2 touchdowns, né? Pro Fantasy não é problema, quem tinha ele adorou que ele entrou na endzone, né? Imprevisível, mas foi ótimo. Pelo lado dos Lions, mais uma vez, DeAndre Swift com várias carregadas, mas dessa vez a gente viu um Adrian Peterson com um pouquinho mais de volume do que ele tinha tido, mas não resultou em pontos e só o DeAndre Swift acabou tendo aí uma pontuação de running back 2, só relembrando Todd Gurley, um running back top 5 nessa semana, um dos melhores na semana. Pelo lado do jogo aéreo, Calvin Ridley foi o destaque pelo lado dos Falcons, logo atrás dele Julio Jones, que o Ridley até teve pontuação de wide receiver 2, 17.4 pontos em half PPR, Julio Jones 13.7 e mais atrás aí Russell Gage, não sei quem é Powell, B. Powell, me lembra o Bilal Powell, o único Powell que eu me lembro, mas não é o Bilal Powell, é o Brandon Powell, grande Brandon Powell. Pelo lado dos Lions a gente tem aí o Kenny Golladay com 14.4 pontos, também não chegou a ser um wide receiver 2 nessa semana, e atrás dele o Marvin Jones, que tem sempre seus altos e baixos, não é um jogador muito confiável. Quanto aos tight ends, a gente teve destaque para o TJ Hawkinson, que foi um tight end top 5 nessa semana, e o Hayden Hurst, que não se esperava tanto dele, ele acabou sendo aí um tight end 1 nessa semana, mesmo tendo um confronto difícil contra os Lions. Outro jogo que se decidiu no finalzinho do jogo foi a vitória dos Browns sobre os Bengals, 37-34. Os Browns agora chegam a 5-2, perderam o Odell Beckham Jr., mas seguem aí vivos ainda na disputa, né, da NFL e vem fazendo pontos impressionantes aí no Fantasy, né? Destaque aqui para os dois quarterbacks. O Joe Burrow chegou a estar dentro do top 5, o Baker Mayfield logo atrás dele, mas ambos passaram dos 30 pontos, isso é sensacional para quarterback. Já no lado dos running backs, né, a gente teve destaque em ambos os lados, Kareem Hunt 17.7, Giovanni Bernard 18.10, os dois na verdade, os dois na verdade foram running backs nessa semana, foram quem teve destaque na posição. Já no jogo aéreo, principal jogador da partida foi o Tyler Boyd, 22.24 pontos em half PPR, 11 de 13 recepções, 101 jardas, um touchdown recebido. Isso colocou ele ali muito próximo do top 5 nessa semana, colocou ele dentro de um wide receiver 1, ótima pontuação. Não dá para deixar de destacar também as pontuações de T. Higgins e A.J. Green. A.J. Green 11.7, T. Higgins 16.3, mas foi uma pontuação boa, principalmente do T. Higgins. Os destaques da semana passada eram jogadores dos Bengals, né, nessa partida, e realmente a gente viu aí que o time dos Browns está dando muita pontuação para a posição. Pelo lado dos Browns, o Rashard Higgins foi o destaque, logo atrás dele Donovan Peoples-Jones, mas o Donovan teve aquele touchdown no fim do jogo que ajudou ele a ter uma pontuação maior. Jarvis Landry abaixo, mais uma vez, ele não tem tido grandes semanas aí para o Fantasy. Quem teve uma semana espetacular foi o tight end Harrison Bryant, com 4 recepções, 56 jardas, 2 touchdowns, que lhe conferiram 19.6 pontos em half PPR, colocaram ele aí, se não o melhor, entre um dos melhores da semana. Passando por um jogo que não foi tão emocionante assim, foi a vitória dos Packers 35-20 sobre os Texans. Aaron Rodgers ali como um quarterback 1 nessa semana, também pelo lado dos Texans, Deshaun Watson não foi mal, mas acabou não pontuando muito mais em garbage time do que no jogo. Como o Aaron Jones estava fora pelo backfield dos Packers, Jamal Williams aproveitou a oportunidade, foi um running back top 5 nessa semana, como era de se imaginar nesse confronto. Do lado dos Texans, David Johnson um pouquinho abaixo, mas teve seu touchdown. O fumble acabou atrapalhando sua pontuação final. No lado do jogo aéreo, destaquezaço para o Davante Adams, 13 de 16, 196 jardas, 2 touchdowns, 38.10 pontos nessa partida, é simplesmente espetacular.
Do lado dos Texans, o destaque foi o Randall Cobb, o Will Fuller logo atrás e o Brandon Cooks também um pouquinho mais atrás, todos ali com uma média abaixo ali de wide receiver 2, e não dá para se destacar muita coisa aqui desse corpo de recebedores nessa partida. Nem também no lado dos tight ends. A gente teve um touchdown do Jace Sternberger, né, mas uma recepção, 3 jardas, touchdown é muito pouco, muito pouco. O Davante Adams roubou tudo para ele nesse jogo aí. Outro jogo que foi bem disputado foi a derrota dos Panthers 24-27 para o New Orleans Saints. Destaque para o Drew Brees. A gente teve uma semana assim bem até interessante de quarterbacks, né? A gente vê muitos quarterbacks pontuando bem. O próprio Teddy Bridgewater, que não foi um quarterback 1, mas ele fez 19,16 pontos. Então, o nível nessa semana estava bem alto. Passando agora para a parte de running backs, destaque Alvin Kamara, mesmo sem ter tido um touchdown, ele correu 83 jardas, mais 65 jardas aéreas em 8 recepções, em half PPR ele fez 18,8 pontos. Isso é pontuação de running back top 5 sem touchdown. Esse cara, o volume dele é impressionante, né? Ainda mais sem Michael Thomas. Até o Michael Thomas é uma situação aí que se fala até numa possível troca. Depois ele tá fora, ele brigar com um colega, a situação não tá muito legal para ele lá nos Saints. Já do lado dos Panthers, o running back Mike Davis não teve a pontuação que vinha tendo nas últimas semanas. E a gente tem também uma situação com o McCaffrey, que ele tem uma possibilidade de retorno nessa semana, mas mais provável que não. Já no jogo aéreo, os Panthers se destacaram sobre os Saints nessa partida. Um touchdown sensacional do DJ Moore, que teve 2 touchdowns, 93 jardas em apenas 4 recepções, 23,3 pontos. Wide receiver top 5 na semana. Um outro destaque foi o Curtis Samuel, que teve um touchdown muito bacana, corrido, né, nesse jogo. Ainda mais, ele teve 6 de 6 recepções, colocando ele ali muito próximo do wide receiver 2. O Robbie Anderson mais abaixo, mas o Robbie Anderson ele vem tendo um volume bem interessante, né? Ele, apesar dos colegas aí, ele atualmente é o 7º em PPR, vem de 2 semanas aí, mais ou menos, mas ele sempre deixa seus pontinhos no fantasy, e às vezes isso aí é muito importante. Tu tá numa... Agora a dica, né? Se tu tá num confronto que tá assim, que tu não quer perder o mínimo de ponto possível, tu tem um Robbie Anderson, é um cara bem garantido para se utilizar na equipe. Do lado do Saints, a maior pontuação foi o Deontay Harris, que teve um touchdown. Logo atrás dele, o Callaway, com 8 recepções, 75 jardas, e o Tre'Quan Smith ficou para trás, mesmo sem o Michael Thomas. Jared Cook agarrou um touchdown, 32 jardas em 3 recepções, o que lhe conferiu ali uma pontuação para tight end 1 na semana. Ian Thomas recebeu uma bola, mas ele que foi um dos destaques de matchups nas últimas semanas, aí não é uma opção mais. Um jogo que não foi aquela maravilha, de repente um dos piores jogos até da semana, sei lá, ele foi um jogo bem feio, né? Foi os Bills vencendo os Jets 18-10. Os Jets que saíram ganhando, até dominaram, entre aspas, os Bills por boa parte da partida. Chegaram à sua 7ª derrota na temporada, com o Sam Darnold fazendo apenas 1,8 pontos no Fantasy. Isso... Olha os quarterbacks que a gente está tendo. O próprio Josh Allen, eu achei que ele ia ser um dos destaques da semana, 15,38 pontos e vários ali muito próximo dos 20 pontos. Não dá para acreditar numa coisa dessas. Destaque dos running backs para o Lamical Pirine, 12,5 pontos em half PPR, ele que entrou na end zone. Teve a mesma quantidade de carregadas que o Frank Gore, mas ele também apareceu no jogo aéreo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Do lado dos Bills, nem Singletary nem Zach Moss tiveram uma partida interessante. Já no jogo aéreo, destaque principal para Cole Beasley, 11 de 12 recepções, 112 jardas, 16,7 pontos em half PPR, pontuação aí de wide receiver 2. Destaque um pouquinho negativo foi o Stephon Diggs, apenas 7,8 pontos, 6 de 11 recepções para 48 jardas. Do restante, nada aí de muito bacana. O Darnold teve apenas 120 jardas aéreas, então tu já imagina como é que foi esse ataque. Como eu tinha até informado na semana passada, o Chris Herndon tinha um matchup muito favorável, mas ele não era uma opção para se escalar e realmente ele teve uma bola na sua direção e não agarrou. Terrível, ele que tem um potencial enorme, ele é um tight end muito interessante e eu não duvido nada dele ser trocado de repente esse ano, até a trade deadline, ou de repente ele saia mais para frente, porque
é um potencial aí desperdiçado nessa equipe dos Jets, como tantos outros que estão por aí. Do lado dos Bills, a gente teve o Dawson Knox testou positivo, acabou que o Tyler Kroft entrou no jogo, não fez uma pontuação de tight end, mas não foi tão mal. Para aquelas ligas mais profundas ele ajudou até a não ter aquela pontuação horrível de um tight end, né? 8.4 pontos em half PPR. Um jogão dos invictos, né? Steelers chegou a 6-0, 27-24 sobre os Titans, que perdeu sua primeira partida. Teve a chance de empatar no final com o Gostkowski, não conseguiu. O Gostkowski ou ele é o herói ou ele é o bandido do jogo, né? Também não foi uma partida em que os quarterbacks se destacaram. O Ryan Tannehill 17.3 pontos, um pouquinho melhor que o Big Ben, que tinha até uma chance boa aí vindo de waivers nessa semana, mas não foi tudo aquilo, né? Maior destaque para os recebedores, mas o Big Ben ficou um pouquinho atrás. No jogo terrestre, o Derrick Henry conseguiu entrar na endzone, o que lhe garantiu 14.2 pontos. Foi aí um running back 2 nessa semana. James Conner também um running back 2, mas apenas 8.6 pontos em half PPR. Maior destaque realmente para o jogo aéreo, né? Como eu já tinha mencionado, Deontay Johnson, 9 de 15, 80 jardas, 2 touchdowns, 24.5 pontos. Foi um wide receiver top 5 na semana, assim como o A.J. Brown, com as suas 6 recepções para 153 jardas e um touchdown. Então, um jogo aí com 2 jogadores no top 5 da posição de wide receiver. Logo atrás, o Juju Smith-Schuster até fez uma boa partida, né? 9 de 14 recepções, 85 jardas, 13 pontos. Não entrou no wide receiver 2, mas não foi tão mal. Quem não foi tão mal também foi o Corey Davis. O touchdown ajudou bastante ele a ter uma pontuação aí muito próxima do Juju. Do lado do jogo dos tight ends, a gente teve o retorno do Jonnu Smith, mas ele não conseguiu produzir nessa partida. Pelo lado dos Steelers, Eric Ebron até produziu um pouquinho mais, mas também não teve aí pontuação de tight end 1. Um jogo ali que não se esperava muito dos Cowboys, mas não uma derrota desse tamanho, de 25-3. Apenas 3 pontos para o Washington Football Team, né? O Andy Dalton, que saiu machucado, já vinha fazendo uma partida ruim, saiu machucado. Kyle Allen não fez lá essas coisas, mas ele tem tido aí essa pontuação de 16.86 pontos, até dá para quem faz streaming, tem outras opções melhores. Pelo lado do jogo terrestre de Washington, né, o Antonio Gibson passou das 100 jardas contra a defesa dos Cowboys, foi 128 jardas, 20 tentativas. O Peyton Barber também teve 10 carregadas, então foi aí 30 vezes que o Washington correu com a bola, né? O placar estava à sua disposição. O Antonio Gibson acabou entrando na endzone, o que lhe conferiu 18.8 pontos. Running back top 5 nessa semana. Ezekiel Elliott foi um destaque negativo com apenas 5.6 pontos. Pelo lado do jogo aéreo, destaque para o Terry McLaurin, 7 de 11, 90 jardas, um touchdown, 18.5 pontos. Um wide receiver 1 nessa semana. Os outros jogadores da posição de Washington não se destacaram. Após ele, quem teve a melhor pontuação foi o Amari Cooper, com 80 jardas, aí 12 pontos para ele, muito abaixo. CeeDee Lamb, 0.10 pontos. Michael Gallup, 0 de 2 recepções, 0 pontos para ele. Logan Thomas, pelo lado de Washington, entrou na endzone, fez 14 pontos, o que ele colocou no tight end top 4 nessa semana. 4 de 4, 60 jardas, mais o touchdown. Aí não dá para confiar muito no Logan Thomas, e ele não é uma opção de waivers nessa semana, porque eles estão em bye, né? Então não vai colocar o Logan Thomas para ficar parado no teu banco, não vale a pena. Partindo para um outro jogo que não teve tanta emoção, até que no início foi mais pegado, né? Mas depois o Tom Brady e seus comandados aí tomaram as rédeas do jogo, 45-20 sobre os Raiders. Destaquezaço para o Tom Brady, 36.86 pontos para ele. O Derek Carr chegou muito próximo aí dos 20 pontos. Era uma opção de waivers também, né? Não foi tão mal, mas o Tom Brady realmente foi excepcional. Pelo jogo corrido, a gente teve a volta do Fournette e a gente já viu que as carregadas foram bem divididas, aí o Fournette entrando mais para o jogo aéreo também, ajudando, colaborando nesse quesito, né? Ele teve 12.7 pontos, pontuação aí de running back 1. O Ronald Jones também, running back 2, desculpe. O Ronald Jones também bateu aí running back 2 com 10.10 pontos em half PPR. Destaque negativo, Josh Jacobs, apenas 4.6 pontos do lado dos Raiders. No jogo aéreo, o melhor pontuador da partida foi o Scott Miller, com 109 jardas, um touchdown. Logo atrás dele veio o Chris Godwin, né?
também do Tampa Bay Buccaneers, com 9 de 9 recepções. Ele agarrou todas as bolas que foram na sua direção, 88 jardas, um touchdown também para ele. E do lado dos Raiders, Nelson Agholor passando das 100 jardas, um touchdown. Ele que aí virou uma opção de waivers nessa semana. Os demais jogadores abaixo, Mike Evans mais uma vez, dependente de touchdown, não entrou na end zone, ficou abaixo. Um cara que dá para se dizer que foi um baita de um destaque foi o Rob Gronkowski. Ele teve 5 de 8 recepções, 62 jardas, um touchdown. Tom Brady sempre olhava para ele na red zone, né, para tentar um touchdown. Isso, eu acho que quem apostava nele lá atrás deu com a cara na parede, mas a lesão do O.J. Howard fez o Rob Gronkowski ter seu valor também para o Fantasy, né? Ele que foi um tight end top 5 nessa semana. O outro que foi um tight end top 5 também foi o Darren Waller, com seus 14 pontos em half PPR, 6 de 9, 50 jardas e um touchdown para ele. O Kansas City Chiefs não congelou como os Broncos na neve, nosso primeiro jogo na neve nessa temporada, 43-16 para Patrick Mahomes e companhia. O Mahomes que teve um jogo bem abaixo, né? 12 pontos apenas para ele, menos até que o próprio Drew Lock, fez 14,96. O Chad Henne entrou no final do jogo, porque o jogo já estava ganho, e chegou a fazer um touchdown. Pelo lado do jogo corrido, a gente viu que o Clyde Edwards-Helaire continua sendo o principal alvo, aí, o principal cara que tem toques na bola e o principal alvo também no jogo aéreo. Ele que teve 8 carregadas e mais 4 bolas na sua direção, fez 12,8 pontos apenas, um running back 2. Melvin Gordon acabou tendo 2 fumbles, isso aí complicou, mesmo ele tendo touchdown, ele acabou complicando a pontuação dele. Le'Veon Bell teve 6 carregadas apenas, eu acredito que esteja ainda carregando o Le'Veon Bell, entendendo um pouquinho o esquema, e esses números, ele com o Helaire devem ficar muito próximos daquilo que é um Fournette e Ronald Jones, daquilo que eles foram nessa semana, sim, e pode ser que eles continuem nesse mesmo sentido. No jogo aéreo, o destaque da partida foi o Tyreek Hill com 14,5 pontos, 6 de 10, 55 jardas apenas, mas o touchdown ajudou ele a ter essa pontuação um pouquinho mais alta aí, que não chegou a bater nenhum wide receiver 2, só para ficar registrado, tá? Ele foi o melhor da partida, mas não chegou perto. Nenhum outro destaque nessa posição, dá para se dizer até o McCall Harman, 8 pontinhos aí para quem precisava dar um tiro num flex em ligas profundas, ele não foi tão mal assim. No jogo, na parte dos tight ends, um bust da semana foi o Travis Kelce, 3 de 3 para 31 jardas. E do lado dos Broncos, destaque mais uma semana para o Okwuegbunam, nosso querido nome estranho aí, draftado esse ano, tight end, 9,5 pontos, tight end 1, e o Noah Fant, 3 recepções apenas nos 7 alvos, para 38 jardas. Não acenderia um alerta, mas ficar de olho nessa situação. Um outro jogo que não teve tanta emoção foi a vitória dos 49ers, 33-6 sobre os Patriots. Somados os dois quarterbacks não chegaram a 12 pontos nessa partida. Acho que chegaram, deixa eu ver. Chegaram, passaram dos 12 pontos, mas 12 pontos alguma coisinha. Teve o Steedham também, então bota aí, 13 pontos, somados, os 3. Horrível, né? O que não foi horrível, na verdade, foi o running back Jeff Wilson, 31 pontos para ele em half PPR, 17 carregadas, 112 jardas, 3 touchdowns, 2 recepções, só que ele saiu machucado e ele deve perder um tempinho. Aí, como eu já mencionei na abertura desse podcast, um cara que entrou na endzone foi o Kyle Juszczyk, que teve até 4 carregadas, um touchdown, uma de 2 recepções, 10,10 pontos. Fez aí uma pontuação de running back 2, mesmo ele sendo um fullback. Quem veio logo atrás nos pontos foi o Jamichael Hasty, e o Jerick McKinnon negativou. Isso não dá para entender o que está acontecendo lá nos 49ers. O McKinnon, que começou muito bem a temporada, acabou indo para o banco com o retorno do Mostert. Nesse jogo sem o Mostert era a chance dele, acabou ficando com o Jeff Wilson. Não dá para confiar no McKinnon mais, né? Acho que todo mundo concorda comigo. Pelo lado dos Patriots, mais uma vez, aquela bagunça no backfield, sem saber quem é que vai receber mais bolas. A gente tem visto mais bolas por Damien Harris, mas ainda não tem assim, tido um volume interessante. No jogo aéreo, Brandon Ayuk, 6 de 7, 115 jardas. Ele foi o melhor jogador da partida nesse quesito. Atrás dele o Deebo Samuel do próprio San Francisco 49ers, que vai perder um tempo e alinhou muito como running back também nesse jogo, que acabou virando um monólogo aí por parte dos 49ers.
George Kittle não teve aquela pontuação de tight end 1, mas também não foi tão mal assim como, por exemplo, o Travis Kelce, 8 pontos para ele em half PPR. Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers trouxeram a primeira vitória de Justin Herbert, 39-29 para o calouro aí de Oregon. 38,48 pontos para ele, 347 jardas, 3 touchdowns aéreos, mais um touchdown corrido. E ele vem tendo um destaque muito bacana no Fantasy, muito bacana na NFL. Ficar de olho nesse jovem aí do Los Angeles Chargers. O Gardner Minshew era uma das opções de streamings nessa semana. Ele fez 19 pontos, não ficou dentro do top dos melhores quarterbacks da semana, que é B1, mas não foi também tão mal assim. Não foi ele o culpado por te deixar mal na semana. Grande destaque pelo lado dos Jaguars foi o James Robinson, que depois de ter 2 semanas, se não me engano, um pouco abaixo, fez 29,7 pontos, 119 jardas em 22 carregadas, um touchdown, uma conversão de 2 pontos, 4 de 6 recepções para 18 jardas e mais um touchdown aéreo. Aí, running back dentro do top 5 da semana. Pelo lado dos Chargers, a gente não sabia como é que ia funcionar esse backfield. A gente viu o Joshua Kelly mais presente, mas ele não teve uma eficácia muito grande, né? Ele teve 12 carregadas, mas apenas 29 jardas, 5 de 5 recepções para 24 jardas, enquanto o Justin Jackson teve apenas 5 carregadas, 12 jardas, mas ele produziu mais pelo jogo aéreo, 5 de 6, 43 jardas para o Justin Jackson. No lado dos recebedores, a gente teve destaque para o Keenan Allen, 17,5 pontos, 10 recepções para ele de 13 tentativas, 125 jardas, não entrou na endzone, mas teve uma pontuação aí muito próxima de um wide receiver 1 mesmo, sem o touchdown. Jalen Guyton, 2 de 3, 84 jardas, um touchdown para ele, 15,4 pontos, um wide receiver 2 nessa semana. Mike Williams foi um dos destaques negativos, ele que chegou a fazer um touchdown, mas acabou ficando aí de fora, acabou fazendo touchdown, mas acabou voltando, né, ficando de fora. O pé dele estava fora, se não me engano, e acabou perdendo aí essa oportunidade. Pelo lado dos Jaguars, destaque negativo em quase todos os recebedores, principalmente para o DJ Shark, que fez apenas 3,10 pontos nessa partida. Pelo lado dos tight ends, a gente teve 2 touchdowns por tight ends dos Chargers, né, o Virgil Green e o Parham, mas nenhum produziu assim números excelentes. O Green acabou entrando no tight end 1, né, nessa semana. Hunter Henry bem abaixo, ele que teve 3 de 7 recepções, 3 de 7 alvos, né, 3 recepções por 7 alvos, 23 jardas e também não pontuou, não entrou na endzone. No Sunday Night Football a gente teve aquele jogão definido no final do overtime, 37-34 para os Cardinals. Eu até agora estou tentando entender o que o Cliff Kingsbury fez no overtime, que numa segunda descida ele resolveu chutar o field goal em vez de continuar botando o jogo corrido nele para queimar o cronômetro e tentar colocar o kicker o mais próximo possível. Acabou que o kicker errou, teve toda aquela trama com o Seahawks também não conseguindo aproveitar, e no final o Zane Gonzalez conseguindo fazer um chute de 49 jardas e dar a vitória para os Cardinals, que chegaram a 5-2, ainda estão atrás do Seahawks 5-1, mas o Seahawks tem um jogo a menos aí que pode acabar deixando eles na frente ou empatados com os Cardinals. Aí tem questão de vitórias na divisão para ver quem é que ficaria na frente, quem não, mas os Cardinals estão fortes na briga, e foi um grande destaque nesse jogo. A gente tem vários destaques, né? Russell Wilson, 32,92 pontos, QB top 5, Kyler Murray, 37,10, QB top 5 também. No jogo corrido, Kenyan Drake acabou saindo machucado, Chase Edmonds aproveitou mesmo não entrando na endzone e fez 18 pontos, o que colocou ele aí próximo do top 5 da posição. Pelo lado do Seahawks, Chris Carson se machucou, Carlos Hyde entrou, fez um touchdown, teve pontuação de running back 2, mas também parece que se machucou. A gente tem que ver quem é que vai ter oportunidades no próximo jogo, se vai ser o DJ Dallas, se vai ser o Travis Homer ou se algum deles vai acabar estando saudável. O grande destaque da rodada foi o Tyler Lockett, 45,5 pontos em half PPR, 15 de 20 recepções, 200 jardas, 3 touchdowns, sensacional. Destaque negativo, já que o Tyler Lockett pegou tudo para ele, foi o DK Metcalf, 2 de 5, 23 jardas, 3,3 pontos, mas aquela recuperação dele que seria uma pick six do Buda Baker,
sobre o Russell Wilson. A velocidade que ele pega, aquele lance lá, é para motivar a equipe inteira, né? Ele conseguiu correr o campo todo e fazer o tackle, e acabou que os Cardinals tentaram até ir para uma quarta descida, então aquele tackle dele lá, aquela corrida valeu, de repente, 6 pontos, 7 pontos aí para a equipe do Seahawks, que acabou perdendo o jogo, mas um dos destaques aí foi esse lance do DK Metcalf. Pelo lado dos Cardinals, quem melhor aproveitou as oportunidades foi o DeAndre Hopkins, 10 de 12, 103 jardas, um touchdown. O fumble acabou complicando a pontuaçãozinha dele, que não colocou ele como um wide receiver 1 na semana. Quem teve muito próximo de ser um wide receiver 1 nessa semana também foi o Christian Kirk, 5 de 8, apenas 37 jardas, mas os 2 touchdowns jogaram a pontuação dele lá nos 18.2 pontos. Fitzgerald, seguro, 8 de 8, 62 jardas, 10.2 pontos, mas abaixo, né? Aí ligas profundas, até que dá pra se dizer alguma coisa aí que Fitzgerald ajudou nesse quesito. Esse foi o review da rodada 7 do Fantasy. Vamos agora partir para os streamings de quarterback e de defesa e depois para os waivers. Streaming de quarterbacks e de defesas. Quem já está pensando na semana 8 do Fantasy, já está pensando também se faz streaming ou se o seu quarterback está de folga nessa semana, já está pensando nessa semana quem seriam as opções que estão disponíveis na sua liga. Já dá uma olhadinha aí, mas eu vou adiantando alguns nomes aqui que estão disponíveis em mais de 50% das ligas. Um deles é o Teddy Bridgewater, quarterback do Carolina Panthers, que enfrentam os Falcons em casa. Os Falcons são a melhor equipe para se enfrentar quando o assunto é quarterbacks e fantasy. Quem é a segunda pior defesa nesse quesito quarterbacks? A defesa do Seattle Seahawks. Quem vai enfrentar ele na próxima semana é o Jimmy Garoppolo, o San Francisco 49ers, mais um duelo divisional. O Jimmy Garoppolo ele não teve uma pontuação boa. Sim, não teve uma pontuação boa. Porém, as suas duas interceptações colaboraram para essa pontuação não ser tão boa, mas acredito que ele seja uma opção aí viável para essa semana diante dos Seahawks. E uma opção muito bacana também é o Baker Mayfield, que enfrentam a defesa dos Raiders em casa nessa semana. Ele que não conta com o Odell Beckham Jr., mas mesmo sem o Odell ele conseguiu produzir muito bem diante dos Bengals. Então ele, assim, se eu fosse colocar eu fazendo streaming nessa semana, a minha ordem seria Mayfield, Bridgewater e Garoppolo. Por parte das defesas, a gente tem 3 destaques aqui. Uma delas é a defesa dos Chargers, que enfrentam os Broncos lá no Colorado. A gente não sabe se vai ser mais um jogo abaixo de neve. Pelo que eu tinha visto na previsão, vai esquentar um pouquinho, então de repente não vai ter neve na próxima semana. Mas a defesa dos Chargers vem dando pressão no quarterback adversário. E a gente sabe que os Broncos vêm tendo dificuldades aí com as defesas adversárias, principalmente aquelas que pressionam o quarterback. Outra defesa que podemos aproveitar nessa semana é a defesa dos Titans, que vai enfrentar os Bengals lá em Cincinnati. O Joe Burrow, que teve uma ótima partida diante dos Browns, mas é uma das equipes que mais vem cedendo pontos à posição de defesas adversárias, né, cedendo sacks, cedendo interceptações, e isso acaba ajudando aí nesse quesito. É uma das questões mais difíceis de acertar a defesa. Não quando elas enfrentam os Jets, né? Mas tirando isso, normalmente elas não estão nem disponíveis mais nessa hora. A última defesa para se ter uma ideia para essa semana, para se ter uma tentativa, é a defesa dos Cowboys, que não vem se destacando, mas vai enfrentar os Eagles no Sunday Night Football. A defesa tem que aparecer se eles quiserem vencer esse jogo, porque se depender do ataque, a gente não sabe se o Andy Dalton volta do protocolo de concussão ou não. Deve sofrer bastante nessa semana. E até se a defesa dos Eagles estiver disponível, é uma boa defesa, mas ela não estava disponível em mais de 50% das ligas, porque enfrentou os Giants e acabou ficando sem, em muitos times, né, acabou não ficando disponível para essa semana. Mas a defesa dos Cowboys ainda está aí. Atualmente é a 31ª pior, mas nada como enfrentar os Eagles, ainda mais quando se precisa dela. Então, uma boa dica aí para fechar o streaming de defesa dessa semana. Waivers da semana. Para fechar o nosso podcast de hoje, a gente tem os waivers. Quem são as melhores opções para tentar buscar nos waivers nessa semana, dependendo da tua necessidade, dependendo de quem está de folga, ou se você quer apenas
trazer mais profundidade ao seu elenco. Começando pela posição de running backs, o principal deles eu diria que é o Chase Edmonds, running back do Arizona Cardinals. Sem o Kenyon Drake, ele já vinha se destacando. Com o Kenyon Drake, sem o Kenyon Drake, ele deve aí ser um running back 2 no mínimo daqui para frente, enquanto ele for sozinho nesse backfield. Outros nomes interessantes na posição de running back, um deles JaMycal Hasty, do San Francisco 49ers. Acredito que ele será o running back 1 da equipe agora sem o Jeff Wilson, já que o Jerick McKinnon não dá para acreditar. Com certeza, porque eu estou falando, na próxima semana vai ser Jerick McKinnon Futebol Clube. Mas tudo bem. JaMycal Hasty é uma opção. Uma outra opção também nesse backfield é o Tevin Coleman. Eu ainda não sei exatamente quando ele vai voltar, mas ele já deve estar muito mais próximo do retorno às atividades, enfim, até não sei se ele não está, inclusive já não retornou às atividades, mas assim que ele retomar, ele deve ter o maior volume nesse backfield do San Francisco 49ers. Mostert a gente não sabe ainda quanto tempo fora, agora o Jeff Wilson um bom tempo fora. Um nome também interessante para essa semana é o J.K. Dobbins, em função deles estarem numa semana de folga e a pontuação dele ser mais ou menos, ele acabou sendo dropado em muitas ligas. O Mark Ingram não está 100%, a gente ainda não sabe ainda a situação dele para essa próxima semana, por isso J.K. Dobbins pode acontecer algo muito próximo daquilo que aconteceu com o DeAndre Swift lá no Detroit Lions, né? A gente viu que depois da semana de folga os Lions passaram a utilizar mais o calouro, e isso pode acontecer também em Baltimore, além da questão do Mark Ingram, a questão de mostrar para o calouro como que ele deveria jogar, o que ele errou, o que ele acertou. Se eles estudaram isso, ele pode ter mais possibilidades daqui até o final da temporada. E um último nome na posição de running back, LaMichael Pirine, do New York Jets. Ele que teve melhores oportunidades do que em número de oportunidades, ele só teve mais oportunidades aéreas do que o Frank Gore, mas eu acredito que ele vai tomar cada vez mais o posto aí de running back do time. O Frank Gore vai continuar tendo suas chances, mas eu acho que o Pirine, até por uma questão desse jogo aéreo, ele tem mais condições aí de pontuar daqui para frente. Não é uma boa opção, seria a pior opção de todos esses nomes que eu trouxe na posição de running back. Pulando para os wide receivers, a gente tem alguns destaques nessa semana. Eu diria que um deles é o Nelson Agholor. Apesar de seu histórico de drops, ele também teve um drop nessa semana que acabou virando interceptação, mas ele rendeu bastante, né? Ele vem trabalhando bem, né? Já é a segunda semana seguida que ele tem uma pontuação ok para fantasy. Essa não foi nem ok, foi até bem melhor. Uma outra opção também que vem melhorando é o Brandon Aiyuk. Essa ainda altos e baixos, mas o Aiyuk agora sem também o Deebo Samuel. Ele que tinha até melhorado com o Deebo Samuel, a gente não sabe como é que vai ser, mas ele vem criando uma química melhor com o Jimmy Garoppolo, vira uma opção também para fantasy. Outra grande opção nessa semana é o Rashard Higgins, wide receiver do Cleveland Browns. Com a saída do Odell, ele acaba tendo oportunidades, ele aproveitou as oportunidades no último jogo. Ele seria, de repente, aí... Eu estou muito próximo entre Nelson Agholor, Rashard Higgins e Sterling Shepard entre as melhores opções nessa semana de waivers. O Shepard, que voltou de lesão, teve muito volume e deve continuar tendo volume porque ele aproveitou muito bem a situação lá pelos Giants. E para fechar a posição de wide receiver, AJ Green está disponível em muitas ligas porque ele teve aquele início ruim, muita gente acabou dropando ele e ele pode estar disponível, está disponível em mais de 50% das ligas nesse momento. É 51%, 52%, mas ele pode estar na sua, então aí ele vem recebendo volume e pode ser uma boa opção para ir para o seu elenco, principalmente para profundidade. Já na posição de tight ends, a gente não tem muitos nomes interessantes, mas eu destacaria Richard Rodgers, Philadelphia Eagles. A gente sabe que o Carson Wentz gosta de lançar para tight ends, ele se destacou no último jogo pela posição, ele vai receber volume, mesmo não tendo tido touchdown, ele vai receber volume. Dallas Goedert deve retornar após a semana 10, a Kurtz a gente não sabe quando retorna. Um cara que está retornando de folga é o Irv Smith Jr. do Minnesota Vikings, vira uma opção para essa semana também de waivers. Outras opções de waivers é o Harrison Bryant do Cleveland Browns, até o retorno do Austin Hooper. Depois do retorno do Austin Hooper, provavelmente ele não vai ter esse volume que ele teve na última semana, com 2 touchdowns, enfim, mas ele é uma opção aí viável para um curto prazo. E um outro cara, o Gerald Everett, que hoje à noite a gente ainda tem o jogo dele, a gente não sabe
sabe como é que vai ser. Se ele se machucar, ele não é mais uma opção. Mas o Tyler Higbee está fora, então ele que vai receber o maior volume hoje. Pode ser que ele seja bem interessante para o Fantasy nessa semana. Por essa semana foi isso. Te espero aí no próximo episódio, na metade da semana. Deixa sempre teu feedback lá, como é que tá achando do podcast, se melhorou o áudio na semana, vamos ver depois da edição, se vai ficar um pouquinho melhor. Mas por essa semana é isso. Tirando qualquer dúvida que você tenha, pode tirar lá no Instagram. E é isso aí, né? Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.